Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. Você já ouviu falar, certamente, do Outubro Rosa, do Novembro Azul, mas tem um outro mês também com essa cor, é o Abril Azul, o mês dedicado à conscientização mundial, global, sobre o transtorno do espectro autista, que tem sido muito comentado, mas nem sempre as pessoas entendem com clareza o que é o TEA, o que é o autismo, quais os cuidados que a gente precisa ter e até mesmo como tratar as pessoas com essa condição. E quem vai conversar um pouquinho conosco sobre esse assunto hoje é uma representante da CESAL. A Adeline Soraya já está aqui conosco e ela é nada mais nada menos que supervisora de cuidados à pessoa com deficiência da parte de saúde aqui do estado, a quem já agradecemos pela presença. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, querido. Tá, o prazer é todo meu de estar aqui. Muito obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigado. A gente que agradece pela sua presença, por aceitar esse convite e por nos proporcionar um momento de esclarecimento sobre um tema tão importante. Não por acaso, ó, vim até de azul, nosso estúdio está todo azul aí também. Hoje está bem temático, né? Agora conta para mim, por favor, Adeline, quando a gente fala sobre esse mês, Abril Azul, o que que ele representa? Essa iniciativa, ela é recente, já existia e agora é que a coisa está ganhando mais corpo, sendo mais divulgada? Olha, Warner, o autismo, desde que o mundo é mundo, eu sempre digo isso, que ele sempre existiu. Só que de alguns anos para cá, as mães, que são as grandes responsáveis por tudo isso que está acontecendo, elas começaram a descortinar esse tema. Porque antigamente o autista, ele era conhecido como um doente mental. Tá? Nós utilizávamos muitos os termos pejorativos. Inclusive, tá? Isso, retardado, retardado, né? mongoloide. São demente, mongoloide. Isso, são termos pejorativos, capacitistas e que nós não utilizamos mais. Tá? Mas o autismo, ele sempre existiu. Mas agora, assim, há mais pesquisas, há mais diagnósticos, tá? E as mães atípicas, elas estão sendo as grandes responsáveis. Elas começaram a lutar pelos seus direitos, os direitos dos seus filhos, por mais inclusão na sociedade, escolas e por aí vai. É por isso que a gente está vendo, não é, tantos casos de crianças com autismo, por causa dessa nova consciência que essas mães e também, claro, os profissionais da área da saúde e a sociedade de uma maneira geral. Hoje eles veem o autismo com outros olhos. Mas ainda há muita coisa que precisa ser feita. Inclusive é uma campanha, pelo que pesquisei, apoiada pela Organização das Nações Unidas, no final das contas, né? E, de alguma maneira, isso mostra, como dissemos no começo, a importância global, não apenas de um pleno conhecimento da temática, mas global também no sentido geográfico, da abrangência mundial, não é? Isso mesmo, tá? Hoje em dia tem mais, o diagnóstico realmente ele está sendo mais precoce e não é apenas aqui do Brasil, no mundo inteiro. Tá? Então, essas crianças, elas começaram a ser vistas com outros olhos. Elas começaram a frequentar mais a sociedade, as escolas, tá? Antigamente, elas eram, por assim dizer, amarradas, elas eram escondidas em hospitais psiquiátricos. Hoje, ou até não. Mesmo dentro de casa, reprimidas, sem alternativas. Eram negadas. Hoje em dia ainda há muita negação. Tudo isso precisa ser trabalhado. Mas os parabéns realmente para as mães. Elas aqui, como eu já disse aqui, elas começaram a descortinar esse tema. E isso é muito bom, porque inclui mais. Mas, infelizmente, a gente ainda vê alguns momentos não é, de exclusão, então a gente precisa lutar para que isso não ocorra mais. Com certeza. E a campanha certamente tem, isso, além do propósito de conscientizar, também de combater essas práticas isso nocivas, mesmo, né? Isso mesmo. Importante até dizer nocivas e criminosas, né? Com certeza. Agora, conta pra mim. Quando a gente fala sobre autismo, algumas pessoas, eu falo assim, eu trabalho em lugares diferentes e convivo em ambientes distintos com pessoas de níveis até de escolaridade e de conhecimento distintos também. O que é que eu mais escuto e percebo? O inconsciente coletivo tem, entre aspas, o estereótipo do autista como uma pessoa que muitas vezes a gente está aqui conversando e ele está aqui com um olhar distante, ou que você fala e ele está aqui e de alguma maneira parece lhe ignorar, ou que também
não está assimilando aquilo que se passa ao seu redor. Isso. E não é bem assim. Como é que a gente pode chamar? O autismo é uma condição, é uma doença, Certo. ele tem CID, só para a gente esclarecer um pouquinho mais e ajudar a população a compreender de fato o que é o TEA. Bom, vamos lá. O autismo não é doença. Não é, tá? O autismo é um transtorno. Daí a sigla, né? TEA, transtorno do espectro do autismo. Tá? Então, cada um vai apresentar as suas características. Tá? O autismo ele tem CID, sim, e nós temos 3 níveis de suporte. Níveis 1, 2 e 3. Cada um desses 3 níveis, a criança ou adolescente, o adulto, o idoso, porque nós não temos apenas crianças autistas, que aqui em Alagoas nós também temos idosos autistas, então cada nível de suporte desse vai apresentar as suas características. Então, por exemplo, alguma pessoa que tem o autismo, ela não gosta de olhar nos olhos, ela não gosta do toque, ela não gosta de socializar, de interagir, mas tudo bem, a gente tem esse nível de suporte aí. Só que a gente também tem crianças autistas, tá? Que amam um abraço, que socializam, que interagem, que gostam de estar na sociedade. Então, é um mundo, nós temos um mundo que é o espectro, o transtorno do espectro. E isso é muito importante. Então, a gente não pode julgar. Todas elas têm todos os direitos de todas as outras crianças típicas. Tá? Então, cada caso é um caso, como eu digo. E é importante até dizer é individual, é algo bem individual. A palavra espectro, a gente trabalha em televisão, às vezes você tem um monitor de espectro de imagem, tem variações. Mesmo, Então, no autismo, a gente vai ter, podemos dizer, gradações, variações, né, da intensidade desse transtorno, no final das contas. E o diagnóstico precoce é o que muitas vezes vai fomentar um melhor tratamento da própria família com aquela criança, eventualmente, ou também há diagnósticos, podemos chamar assim, talvez de tardios, de pessoas adultas, Isso que mesmo. após começarem a ver as informações circulando, as campanhas, como o próprio Abril Azul, disseram assim, Acabam opa, se eu acho que eu tenho reconhecendo, alguma coisa, eu tenho alguma né, coisa aí. semelhante, vou procurar atendimento. Isso. E constatam também, inclusive, alguns até já pais de família, mães de família, outros da universidade, e isso faz com que a pessoa consiga viver melhor consigo e com a sociedade, no final das contas, né? Isso mesmo. Olha, é o formar do quebra-cabeças. Quando você está montando um quebra-cabeças, às vezes todas as peças se encaixam bem rápido. Mas vai ter aquele quebra-cabeças, vai ter aquela pecinha lá que não vai se encaixar. É por isso, não é, que o símbolo do TEA é o quebra-cabeças. Viu? Então, a partir do momento que você vai tentando encaixar essas peças, como você disse, você pode se reconhecer como autista. E nós temos hoje muitos adultos que se reconheceram. Nós temos vários protocolos de avaliação de equipe multidisciplinar, tá? A importância da equipe multidisciplinar no atendimento dessas crianças, para que essas peças se encaixem. Mas nem sempre elas vão se encaixar. Nem sempre. Então, nós temos aquele diagnóstico que pode ser precoce, aquele diagnóstico um pouco mais tardio e aquela pessoa que sempre vai estar faltando uma pecinha. É autista, não é? E aí, não é? Fica aquela interrogação. Agora, hoje, por exemplo, a gente sabe que existe podemos dizer, uma metodologia para o diagnóstico, para se fechar o diagnóstico, como a gente costuma dizer, né? Para se identificar efetivamente se aquela pessoa, criança ou adulta, tem ou não o autismo, e há muitas vezes, não vai ser o objeto aqui da nossa conversa pela amplitude do tema, mas há muitas vezes a pessoa acha que é autista, aí hoje se fala muito também, principalmente nas redes sociais, pela correria, pelo estresse, eu sou meio TDAH, como se isso fosse uma mera distração. Aí, às vezes você acha que tem um ou outro, e no final das contas pode ter um diagnóstico de superabilidades. Então é um debate muito amplo, né? Mas resumindo aqui para o nosso objeto de discussão, no caso do autismo, existe, eu sei, esse diagnóstico feito por profissionais na rede privada. No SUS a gente consegue também? É fácil? Consegue, tá? Geralmente essas crianças, elas são encaminhadas para os centros especializados de reabilitação, tá? Alagoas,
Para quem não sabe, Alagoas é o estado do Brasil com o maior número de CERS. Que são? Muita gente não sabe disso. Centros especializados de reabilitação, que é onde essas crianças, para onde essas crianças são encaminhadas. Nós temos atualmente em Alagoas, nós temos 18 CERS. 11 estão fora de Maceió e 7 estão aqui em Maceió. Isso é fantástico, né? Então, porque além do número bom, é uma descentralização. Isso Sempre bom mesmo, reforçar, né? Tá? E nós estamos sempre habilitando serviços intermunicipais, requalificando os CERS, porque esses CERS, eles podem ter 4 modalidades: a física, a intelectual, que é onde se encaixa o autismo, só que a gente tem que ver que o autista, ele pode apresentar, tá, alguma deficiência física, alguma deficiência visual ou auditiva. Então, nós temos essas 4 modalidades em um CER. Pode ser um CER 2, um CER 3 ou um CER 4. São níveis mesmo? Isso mesmo. Então, aqui no estado nós temos esses CERs. E ainda estamos requalificando mais CERs. Eu observei na fala da senhora, especificando crianças, né? Sim. Esse diagnóstico na rede pública é só para crianças mesmo, para adolescentes, jovens? Não, para qualquer pessoa? Não, para qualquer pessoa. Viu? Tem que ter um encaminhamento médico, ok? Para que essa criança, ela tenha acesso à equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, se houver necessidade de um nutricionista, assistente social, educador físico, por aí vai. Eu já entendi que todos esses profissionais estão integrados também dentro dessa estrutura, para que as pessoas saibam também, mesmo. Não vou dizer a complexidade, né? Mas o benefício de você ter uma estruturação, literalmente fazendo com que seja uma equipe de saúde multiprofissional, né? Mesmo. Agora, suponhamos que a mãe, o pai, o responsável por essa criança ou o adulto, ele imagine que pode ter o autismo. Primeiro ele vai procurar, vamos supor, tudo no SUS aqui. Isso. Ele vai lá no postinho, na UBS lá, vai receber um encaminhamento do clínico geral, de qualquer que seja o profissional médico ali, e a partir daí ele chega lá no CER. Como é que funciona daí para frente? Boa tarde, tudo bem? Olha, eu vim aqui com esse encaminhamento. Como é que é a partir dali desse primeiro atendimento? Olha, não vai ser a equipe multidisciplinar que vai desconfiar se a criança, o adolescente, o adulto tem autismo. Geralmente isso é feito com a mãe. A mãe é que começa a observar, tá certo? Então, só bem rapidinho. Qual, por assim dizer, o primeiro sintoma? Isso de acordo com pesquisas recentes. Muito bom. Tá? Fizeram uma pergunta, foi uma pesquisa, que fizeram uma pergunta aos responsáveis por uma criança. E a pergunta foi a seguinte: o que levou você a desconfiar que o seu filho tinha autismo? E 90% responderam: ele não fala, ou ele demorou a falar. Então, frente a isso, a mãe, ela já fica com uma certa desconfiança. Então, geralmente, ela procura o pediatra do seu filho, o neuropediatra. Tá? E vai ser esse profissional que vai encaminhar a criança para a equipe multidisciplinar, nos centros especializados de reabilitação, públicos ou privados. Agora, a partir desse momento que ela chega ao CER, Sim. ou como a gente falou, né, o adulto, Isso. eu aqui, vamos supor, eu tenho essa suspeita de que tenho autismo, o médico, apesar de muitas vezes não ser ali habilitado especificamente para esse diagnóstico, ele naturalmente conhece algo e vai dizer assim, realmente, pelo que você está me dizendo, há um indicador mínimo. Então, chega lá no CER que eles vão te atender. A partir daí, como é que é feito esse suporte? Veja bem, como fatores de risco para o autismo, nós temos fatores ambientais e fatores genéticos. Se já há alguém na família com diagnóstico de autismo, tá? Então, tudo bem. Às vezes, o profissional, ele pode até dizer, olha, realmente pode ser um autismo sim, mas essa criança precisa passar por alguns testes. Uma avaliação, né? Uma avaliação muito bem detalhada por todos esses profissionais. Nem sempre o diagnóstico, ele vai ser rápido. Não. Tem diagnósticos que demoram 2 anos, 3 anos.
tá? Porque o diagnóstico do autismo, ele não é dado da noite para o dia. E também não significa que vai ser Tá. o diagnóstico de autismo, né? Não, de jeito nenhum. Agora, o que é que acontece? Hoje em dia, realmente, as crianças estão mais reclusas. Elas socializam menos, elas interagem menos, É elas fator estão ambiental, mais né? desatentas, tá? Excesso de telas. Interfere muito. Então, às vezes, a mãe olha para o filho e diz, eu acho que ele tem autismo. Mas o que é que ela faz? Antes dela ir lá para o médico, para o pediatra, para o neuropediatra, para a equipe multi, o que é que ela faz? O problema está justamente aí. Ela vai no Dr. Google. Vai dar aquela consultada Vai para ter lá, uma Dr. noção Google, elementar, né? e ela vai chegar à conclusão que ele realmente tem autismo. Mas que essa criança, ela necessita de um suporte, de mais suporte. Pediatra, médico, toda a equipe aliás, neuropediatra e toda a equipe multidisciplinar. Tá? Então, a gente tem que observar todo um contexto. Se a criança só vive trancada, com excesso de telas, computador, principalmente celular. Infelizmente, as crianças hoje em dia, elas têm um acesso, os celulares, eles ficaram bem mais acessíveis. Elas não brincam mais. Na nossa época, a gente brincava. A gente ia para o meio da rua. Hoje não. Então, se não socializam, se não interagem, se não olham nos olhos, se não gostam do toque, não necessariamente vai ser um autista. Então, Isso tem é que interessante, observar todo um conjunto, todo um contexto, antes do diagnóstico. Falando desses 18 CERTs, eu recebi em primeira mão Sim. aqui a informação da assessoria dos nossos amigos da CESAL, Sim. que há uma portaria, inclusive, do Ministério da Saúde, sendo aguardada aqui em Alagoas, para que haja um novo centro também. Isso é verdade? Já está tudo encaminhado? Sim, sim, tá? A gente está lutando para que o centro estadual vai ser um centro de referência no atendimento da criança autista. Ele, com certeza, ele deve estar saindo até o iniciozinho de 2026 ou lá pela metade de 2026. Vai ser o centro de referência do Estado no atendimento do autista. É um centrão, né? Já que a gente Vai tem ser 18, vai ser como... vai ser um centrão mesmo, um centrão, com toda a equipe multi, com todo o acolhimento, uma equipe maravilhosa, e nós estamos ansiosos já, aguardando essa entrega, mas vai sair. Isso é extremamente positivo, porque pode aparecer apenas mais um equipamento público, mas não é. Isso Não demonstra, é, inclusive, a acessibilidade não. da própria gestão. Isso. Há uma necessidade que é crescente, porque desde a pandemia, sobretudo, a senhora me frisou no princípio que o autismo existe desde que o mundo é mundo, né? Como dizem, né? Sempre. Desde que caminha a gente pela Terra, né? Mas na prática, o assunto e o número de diagnósticos passou a ser mais divulgado e o número bem mais a divulgado. ser crescente a partir da pandemia. Isso. E há uma tendência de que novos casos sejam descobertos, Com certeza. tanto com a precocidade quanto com um número Isso. maior, pelo menos por um certo tempo. Aham. E isso antecipa o serviço público de saúde aqui em Alagoas a uma necessidade da população, no fim das mesmo, contas, né? Isso. Olha, atualmente, a gente ainda é da época da carteirinha de saúde da criança. Aquela que as nossas mães, os pais, quando a gente saía da maternidade, eles recebiam e engavetavam e só tiravam para vacinação. Hoje em dia, a antiga carteira de saúde da criança, hoje nós temos a caderneta da criança. Sim. E ela já traz temas como o autismo. Então, as mães, elas começaram a ler mais a carteira. A caderneta, melhor dizendo. A informação chega mais cedo, né? A informação, tá? E hoje em dia, elas são orientadas, mesmo lá na maternidade, a lerem o que está na caderneta de saúde, da criança. De saúde, mas não, porque ela aborda temas como saúde, educação, tá? E outros temas também. Então, já está lá. Então, elas têm mais acesso. Isso, graças a Deus, que melhorou muito com relação ao diagnóstico precoce. Muito mesmo. O acesso à informação, no final das contas, é que acaba impulsionando isso tudo, Só né? não pode ser o Dr. Google. Sim, claro. Não pode. Não tem como, né? E Isso. no final das contas, às vezes a pessoa pega ali uma referência, Isso. como eu tinha dito, né? Uma informação Aham. primária, que ajuda a dar um direcionamento. Por Isso. exemplo, onde buscar suporte para autista em Alagoas. Tudo bem, vai descobrir que existe a SUPED, vai chegar por lá, vai receber, aí sim os encaminhamentos isso. necessários, né? É. Esse contato para iniciar um atendimento, por exemplo, para iniciar a busca por um diagnóstico no
num dos centros de referência, só pode ser feito presencialmente? Há algum outro tipo de contato que pode ser feito hoje de maneira prévia para tentar esse agendamento? E eu pergunto porque às vezes é difícil você levar uma criança com um nível mais agudo de autismo ali na rua, num barulho, alguma coisa, e às vezes esse contato já sendo previamente direcionado pode facilitar, né? Veja bem, a SUPED, que é a Supervisão de Cuidados a Pessoas com Deficiência, que faz parte da HEST, que é a Gerência de Ações Estratégicas, tá? Que faz parte da sua PAI também, enfim, CESAL de uma maneira geral, nós trabalhamos com a linha de cuidados do TEA. Então, nessa linha de cuidados consta todo um fluxograma, ou seja, o passo a passo, tá? Que a CESAL vai fazer para que essa criança ela chegue até um centro especializado de reabilitação. Então, inicialmente, o encaminhamento para o profissional da saúde, tá? Pelo neuropediatra, tá? Pelo pediatra, não esquecendo também falar sobre o psiquiatra. Okay? Então, esse profissional encaminha via e-mail esse encaminhamento, tá, para a gente, e nós vamos marcar essa criança para uma avaliação. Dependendo do local onde essa criança mora, é aqui de Maceió, é intermunicipal do interior. Então, a gente vai ver qual ser mais próximo da residência dessa criança e vai encaminhar para que a equipe multidisciplinar do SER acolha essa criança e faça a avaliação dela. Eu vou aproveitar aqui seu gancho para dizer, tenho que ler aqui naturalmente, porque são muitos, onde estão esses SERs, tá? Para a gente passar esse serviço de utilidade pública também, né? Isso. Temos na Uncisal, tá certo? Aqui no bairro do Trapiche, né? Na Associação de Amigos e Pais de Pessoas Especiais, a APPE Maceió, também na capital, a AP, né? A APAI, que é a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, também conhecida. Na ADEFAL, ali no Farol. Tem o Centro de Atendimento Especializado, cuja sigla é Crescer. Esse eu não sei onde fica, para falar a verdade. Fica ali na José de Alencar, certo, ali no Farol. No bairro do Farol, Isso. Uma das paralelas aqui, a Avenida Fernandes Lima. Tem também no Pan Salgadinho, aqui no Poço Centro ali, né? E na Pestalozzi, que também é bastante conhecida. No interior nós temos em Santana do Ipanema, lá na AP também, né? Também, de Santana. O Centro de Reabilitação de Delmiro Gouveia, no Alto Sertão. Arapiraca temos aqui 5 pontos. Pestalozzi, Complexo Multidisciplinar Tarcísio Freire, nome do ex-deputado aqui em Arapiraca também. Temos lá no Centro de Medicina Física e Reabilitação de Arapiraca, o CENFRA, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, só que de Arapiraca, e também na Associação Associação dos Deficientes Físicos e Mentais de Arapiraca, a ADFIMA, eu acho que é assim que pronuncia a sigla, né? Isso Acertei mesmo. quase tudo. Palmeira dos Índios temos na APAI também. Temos. Maribondo, também na Associação dos Deficientes Físicos. Maragogi, já agora no Litoral Norte, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais lá do município. E finalizando aqui a lista em Penedo, Centro de Reabilitação e Ecoterapia Santa Clara. Extremamente bem distribuídos, como a gente tinha dito aqui, né? A partir do momento que essa família passa a ser assistida, eu disse família porque vai o adulto, vai a criança com o pai, mas é possível que outros familiares sejam inseridos nesse contexto também? Também. Alguns desses SERs trabalham com a terapia, a parte da psicoterapia com os pais. Porque às vezes não é apenas a criança que precisa de acolhimento. Os pais também, principalmente as mães. Algumas mães estão cansadas, tá? Porque não é fácil. Você, às vezes, você ter um acesso na escola, na sociedade de uma maneira geral. E o que é pior, 70% dos casais com filhos autistas, 70% dos pais, eles já saíram de casa. Então, não é fácil, né? Não é fácil. Então, as mães, os pais de uma maneira geral, mas principalmente as mães atípicas, elas necessitam de uma acolhida maior. Então, alguns SERs já trabalham com a parte da psicologia para essas mães. Muito bom. Né?
E eu não esquecendo das ecoterapias que Eu nós ia temos perguntar no estado agora, de Alagoas. além de toda essa estrutura dos Não SES, né, que estão aí esquecendo. distribuídos em Isso. vários pontos do estado, Aham. a própria CESAL tem convênio com instituições que ofertam a ecoterapia. Isso mesmo, Para são quem não 8 conhece, né? ecoterapias aqui no estado. 8, né? 8. Muito bom. Eu conheço Isso. algumas aqui na capital, Sim. mas é bom saber que existem espalhadas em todo o estado. E é no final das Isso. contas o suporte no qual os profissionais com essa habilitação acabam utilizando o cavalo, não é? Podemos dizer assim, como um companheiro, até uma ferramenta para a melhora no comportamento, no desenvolvimento, principalmente das crianças, não é isso? Há várias evidências científicas, tá? Há várias pesquisas que realmente comprovam os benefícios da ecoterapia no autismo. Não apenas no autismo, mas como o assunto é o Sim. Abril Azul, não é? Então, principalmente no autismo. Mas a terapia com o cavalo, geralmente ela demora de 30 minutos. Porque o cavalo não pode ser qualquer cavalo. Nós temos que ter um equitador, Sim. não é? A criança e o terapeuta. Um terapeuta da equipe multidisciplinar. Então, às vezes o animal cansa, a criança cansa, às vezes a criança não aguenta, ela não Sim. suporta ficar 30 Muito tempo, minutos né? sobre o cavalo, tá? Então, são 30 minutos de ecoterapia. Mas onde é que eu quero chegar? Cada criança tem o seu tempo de atendimento. Vai depender dos objetivos dos profissionais, das prioridades dessa criança, dessa equipe. Enfim, cada caso é um caso. Né? Os níveis de suporte. Ainda teremos ações por parte da CESAL nesse mês de abril? Relacionadas naturalmente ao Abril Azul? Sim. Nós teremos alguns eventos ainda aí pela frente, não é? Semana que vem tem um feriadão, mas depois do feriadão a gente vai estar retornando com esses eventos. Nós temos a CESAL, nós temos a Secretaria da Criança Alagoana, a SECRIA, e também temos a SECDEF, que é da cidadania e da pessoa com deficiência. Muito bom, Então, as não partes integradas aí por um bom propósito. Isso né? mesmo, com certeza. Então, o evento da SECDEF aconteceu semana passada, mas o da SECRIA e o da SUPED CESAL está marcado para o dia 25. A SUPED funciona aqui no próprio prédio da Secretaria de Saúde, aqui na Avenida da Paz. Se alguém isso. precisar procurar, Olha, eventualmente é lá? A SUPED, ela funciona no anexo 7. Porque a CESAL, ela tem Isso. aquele prédio principal, não é? Que a gente chama bem de grande, sede. né? A gente chama de sede, mas nós temos mais 8 anexos. Então, a SUPED fica no anexo 7. É aqui também pertinho ali da sede mesmo? Pertinho. Muito bom, já Tá. fica uma referência. Então, eu quero facultar esse minutinho aqui final Sim. para que a senhora possa se comunicar de maneira direta aí com as mães, com os familiares, com as pessoas que têm autismo, com aquelas que acham que podem ter e agora sabem onde confirmar ou descartar essa possibilidade. Isso. Se quiser deixar um telefone de contato, um e-mail, qualquer coisa, ou até mesmo a rede social da CESAL, que as pessoas às vezes acabam Isso. utilizando até mais hoje em dia, Olha, né? Fique à vontade. olha. E se quiser, tem uma câmera aqui exclusiva para a senhora. Olha, nós temos o e-mail por assim dizer, oficial da SUPED, que é suped, suped.cesal@gmail.com. Então, qualquer dúvida, não é? Pode mandar um e-mail que a gente esclarece. Tá? E eu queria agradecer aqui, por estar aqui, queria agradecer o convite. Queria dizer também às mães que elas lutem, elas não podem se calar, porque elas foram as que estão sendo, não é? Foram não. Elas também estão sendo as grandes responsáveis por esse momento, por esse diagnóstico mais precoce, por essa inclusão, não é? Por esse movimento que é o autismo, tá? O Abril Azul. E queria agradecer a CESAL por estar aqui no EHEST, a Daniele Pessoa, a sua pai, a Karine Almena, e principalmente eu queria agradecer a equipe SUPED, a Laiane, ao Paulo César, ao Dr. Rogério, a Manuela Canuto, a Alicia, Máxima, Ana Carla e Marília, porque sem eles eu não estaria aqui. Isso aí. Tá? Graças a Deus Tá. ao reconhecimento da importância do trabalho conjunto dessa turma toda boa aí. Ninguém larga a que mão está de aqui ninguém hoje lá. muito Ninguém. bem representada Muito pela obrigada. senhora também. Muito Nós que obrigada. agradecemos e aproveitamos para dizer a você que está nos assistindo, talvez na tela da TV Assembleia, que esse conteúdo fica disponível também no nosso canal no YouTube. É só colocar lá na plataforma e acessar, pesquisando lá na lupinha, na ferramenta de busca, TV Assembleia Alagoas, vai ter uma playlist lá com essa entrevista bem esclarecedora e todas as outras que fazemos sempre com esse mesmo propósito de informar para o bem-estar, para o cuidado
e para o benefício da sua saúde e da de toda a população. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.